Olá pessoal, vamos tratar os casos e funções tanto do latim quanto do grego. Não será habitual eu tratar das duas línguas juntas, né? Quando eu fizer um vídeo, primeira declinação no latim, depois eu vou trabalhar as declinações no grego, questões verbais no latim, no grego não irei trabalhar, fazer vídeos juntos, mas esse vídeo especificamente eu farei junto, falando tanto do latim quanto do grego, para a gente ver algumas semelhanças e diferenças que possuem. E também é importante para a gente ver essa questão que eu falo tanto nas aulas da análise sintática. Nós temos que ter uma boa compreensão de análise sintática para de fato fazer as traduções tanto do latim quanto do grego. Então, quanto maior o domínio que a gente tem do português em termos de análise sintática, melhor para a gente fazer as traduções tanto do latim quanto do grego. Só lembrando para vocês que as apostilas se encontram na descrição. Eu sempre vou estar colocando aqui para vocês as apostilas. Vocês podem acompanhar a minha explicação pelas apostilas. Bem, pessoal, então veremos primeiro a relação caso-função no latim. Tá aqui a frase, né? Aquila non captat muscas, que significa a águia não pega as moscas. E aqui eu modifiquei mais 3 vezes a mesma frase. Muscas non captat aquila. Aquila, muscas non captam, aquila, muscas. E a tradução é exatamente a mesma. A águia não pega as moscas. Então, no latim, como a gente está vendo aqui e veremos daqui a pouco no grego, você modificar o local das palavras não vai alterar a sua função sintática. Quem é o sujeito, continua o sujeito. Quem é o objeto direto, vai continuar objeto direto, porque justamente eu coloquei aqui de vermelho para vocês verem, essa final, essa declinação é quem vai determinar quem é o sujeito, quem é o objeto direto, vai determinar se tem objeto indireto. Então, a função sintática exercida na frase vai ser justamente pela declinação. Bem, então, olhando aqui rapidinho a primeira declinação, evidente, eu não vou tratar na aula de hoje da primeira declinação. Então, aqui nós temos um substantivo e um adjetivo. Também não irei tratar dos adjetivos. Teremos uma aula de adjetivo de primeira classe, segunda classe, mas só para a gente observar, ó, esse final aqui é que vai indicar para a gente se é um vocativo, se é um acusativo, objeto direto, se é um dativo, objeto indireto, se é um genitivo, tá aqui para a gente ver. E se é um ablativo, também a função sintática vai ser determinada justamente em relação à declinação. Então, por isso que no latim, tanto no latim quanto no grego, a gente pode modificar o local das palavras que não vai alterar o sentido. Então, tá aqui para a gente ver singular e plural. A partir das declinações finais é que a gente vai identificar se se o sujeito está no singular, está no plural, se o acusativo está no singular e está no plural. Por isso que a gente pode modificar as palavras que não vai alterar a tradução, não vai alterar a função sintática exercida por cada palavra. Quais são os casos e funções que nós temos no latim? Vamos ver primeiro no latim. Nós temos o nominativo, né? Que ele vai ser tanto sujeito quanto predicativo do sujeito. A gente presta bastante atenção que não é somente sujeito. Está aqui a frase Aquila magna et pulchra est. Essa frase ela está toda no nominativo. A águia é grande e bela. Vocativo, quando é feito uma vocação, está aqui Aquila pulchra est. Então aqui não é o sujeito, está sendo feito uma vocação. E o acusativo, que exerce como objeto direto, Vidon magnam aquilam, tá aqui para a gente ver o objeto direto. O genitivo, tá aqui para a gente ver o genitivo também, como adjunto nominal e complemento nominal. Pena aquila pulchra sunt. As penas da águia são belas. É o que no português para a gente fica muito esse dá. Os livros das fábulas, Tales de Mileto, é muito característico do genitivo no português para a gente. E o dativo como objeto
indireto. Essas mesmas declinações a gente vai encontrar no grego. Não iremos encontrar no grego o ablativo. E eu vou mostrar já já porque aqui nós não temos a caso-função ablativo no grego. A gente vai ver daqui a pouco que o ablativo no grego ele fica dividido entre o dativo e o genitivo. O ablativo como adjunto adverbial, como instrumental e como locativo, e o agente da passiva. A frase está na voz passiva, que no grego a gente vai encontrar no dativo e vamos encontrar no genitivo. Então não teremos o ablativo nos casos funções do grego. E agora no grego antigo. Devido à declinação, as palavras não precisam guardar posição na oração para que se determine a função sintática. Exatamente o que a gente viu também com o latim. Em português, a inversão de posição dela pode alterar o sentido. O camponês conduz o cavalo conduz o camponês. Foi o que a gente viu anteriormente, né? Quem era o sujeito da frase passa a ser objeto direto. Quem era o objeto direto passa a ser o sujeito. Embora com as mesmas palavras, o sentido se altera. Isso no português. Já no grego, a exemplo do latim, não vai alterar o sentido. Rogeorgos argereton ipon. Então a gente pode modificar da forma que for, a ordem das palavras tem o mesmo sentido. Para alterá-lo, será necessário mudar a declinação, tanto no latim quanto no grego. No português, não. Se a gente modifica o local da palavra, a gente muda também o sentido. Então está aqui para a gente ver quais são os casos funções que nós temos no grego antigo. O nominativo, como sujeito, predicativo do sujeito, como nós vimos no latim também, para artigo e adjetivo, adjunto, adnominal. Só lembrando que no latim não temos artigo. No grego antigo nós temos artigo. No latim não temos artigo. Genitivo, adjunto, adnominal, para subjuntivo. Agente da passiva, como nós vimos anteriormente, no latim isso aqui vai estar um ablativo. Vai ser o ablativo. Acusativo, objeto direto, a mesma relação que nós vimos no latim. Dativo, objeto indireto, também a mesma relação que nós vimos no latim. Adjunto adverbial de instrumento ou instrumental, a gente vai encontrar no latim no ablativo. E locativo também nós vamos encontrar no ablativo. Então nós não temos o ablativo no grego, fica dividido entre o dativo e o genitivo. E vocativo, que é a vocação que nós vimos também no latim. Espero ter ajudado um pouco vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima.